minha irmã. É um prazer, uma alegria poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com você. Essa palavra que é viva, que é eficaz, que tem o poder de gerar transformação na nossa vida. E é nessa palavra que nós precisamos meditar e, mais do que meditar, praticar ela todos os dias da nossa vida. E nesse mês nós estamos estudando o livro de Filipenses. Por isso eu quero compartilhar com você o texto em Filipenses 3, versículo 13 e 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo aqui compara a vida cristã, a sua vida cristã, com a corrida de um atleta, E nós sabemos que quando um atleta está numa corrida, ele tem um propósito bem definido, Ele sabe exatamente para que ele está ali, para que ele está correndo, e o propósito dele é alcançar o alvo, Ele está focado no alvo, ele não se deixa distrair por algumas coisas que podem aparecer no meio do caminho, Poucas vezes a gente vê um atleta olhando para os lados ou focando em alguma outra coisa, muito pelo contrário, ele tem muito bem definido o seu propósito, o seu foco, o seu alvo, E ele corre por um prêmio, ele não corre apenas, por correr, ele quer alcançar o alvo o quanto antes, o mais rápido possível, da forma mais eficiente possível, para que ele possa conquistar o prêmio, E isso exige concentração, isso exige dedicação, E para isso ele tem que estar livre das distrações que sempre aparecem, que surgem, Na tentativa de tirar a atenção, na tentativa de atrasar, de retardar, aquele processo ali da corrida. E na nossa vida cristã é exatamente a mesma coisa. A gente precisa ter um propósito, a gente precisa saber qual é o nosso alvo e não perder o foco, E não deixar que nada desvie a nossa atenção daquilo que é o nosso propósito, Nós temos que ter firme o alvo que nós estamos seguindo. E na nossa vida o que mais aparece são distrações, São situações que fazem a gente perder a nossa atenção, Que servem para tirar a nossa atenção naquilo, no alvo, no prêmio que a gente deseja conquistar. Quem de nós nunca estabeleceu um propósito para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus, e às vezes no meio do caminho, durante a caminhada, a gente para, a gente desiste, a gente coloca outras prioridades e vai deixando aquilo de lado, Às vezes a gente toma a decisão de, eu vou orar todo dia, tal hora, ou eu vou orar tanto tempo por dia, tantos minutos por dia, vou ler tantos versículos por dia, e aí no começo a gente vai bem, a gente durante um tempo a gente segue ali o nosso roteiro, a gente está focado naquilo, mas aí na rotina da vida, durante o dia a dia, as circunstâncias que vão aparecendo, vai nos distraindo, vai tirando a gente do nosso foco, do nosso alvo, do nosso propósito, Isso em relação a todas as áreas da nossa vida, mas muito em especial na nossa vida com Deus, E às vezes a gente está buscando um processo de uma consagração, de uma santificação mais profunda em Deus, e às vezes aparecem coisas para nos distrair, para nos tirar ali do nosso alvo, da nossa atenção, mas a gente precisa ser como um atleta, Trazer essa palavra no nosso coração, e quando a gente perceber que a gente está se distraindo, que a gente está se perdendo no meio do caminho, que a gente está tomando uma rota, que não é aquela, a gente precisa retomar a nossa caminhada, a gente precisa olhar novamente para o nosso alvo, Quando um atleta ele fixa no alvo, ele foca no alvo, ele fica mais motivado, Quando ele foca no alvo, no prêmio, gera uma nova motivação, uma vontade a mais, porque a gente sabe que é um processo difícil, É a corrida de um atleta. E a nossa caminhada com Deus também é um processo difícil,
né? Se a gente perder o foco, se a gente perder a visão, a gente se distrai. Então, o Paulo falou aqui, ó, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Um corredor, por exemplo, ele não corre olhando para trás. Se ele correr olhando para trás, provavelmente ele vai cair e ele vai se machucar, ou ele vai perder muito tempo e o seu ritmo não vai ser o mesmo, né? E a sua performance não vai ser a mesma e ele vai se distrair com aquilo que já passou. Então, Paulo fala que nos orienta, não olhe para trás, não olhe para o passado, não foque no que já aconteceu, foque para o alvo, né? Olhe para o alvo, e o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo precisa ser Cristo. E ele fala, não olhando para trás, mas eu prossigo para as coisas que estão diante de mim. Prosseguir, né? Prosseguir é um verbo, prosseguir nos mostra ação, nos mostra movimento. E a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus precisa ser assim, precisa ser constante, precisa ser algo de movimento, de ação. A gente não pode parar, né? A gente não vê um corredor parar no meio da corrida, né? Ele prossegue, mesmo que esteja, às vezes, não no ritmo que ele gostaria, às vezes sentindo dor, às vezes sentindo cansaço, mas ele prossegue, ele não para. E a nossa vida com Deus precisa ser assim. Nós precisamos prosseguir, independente de como a gente está se sentindo, independente da nossa fadiga, do nosso cansaço. A Bíblia fala que o Senhor é aquele que vai renovando as nossas forças, né? Que dá forças daquele que não tem nenhum vigor. Então o Senhor vai renovando as nossas forças à medida que a gente vai prosseguindo na nossa caminhada com Ele, à medida que a gente vai se movimentando, que a gente vai tendo uma ação, né? Aí Ele vai renovando as nossas forças. E a gente precisa focar no nosso alvo. Quem é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo, é se parecer cada dia mais com Ele, né? É buscar a nossa santificação, a nossa consagração, para ficar cada vez mais parecido com o Senhor, cada vez mais próximo do Senhor. Então, quando a gente olha para Jesus, né? Quando a gente não se distrai com as outras coisas, né? Quando o nosso alvo é Jesus, é seguir o que Ele diz, é se parecer com Ele, né? É não olhar para os homens, para as limitações dos homens, para as fragilidades, para aquilo que eles nos fazem, nos causam, que às vezes, né, a gente se sente prejudicado. É não olhar para nada disso, é não olhar para as circunstâncias da vida que às vezes nos desanima, né? Mas o nosso alvo tem que ser Jesus, olhar para Ele. Quando a gente tem os nossos olhos fixos nele, que é perfeito, que é reto, que é justo, que é bom, né, que é misericordioso, quando a gente tem os nossos olhos, né, quando a gente tem Ele como nosso alvo, quando os nossos olhos estão fixos apenas nele, aí a gente consegue prosseguir a nossa caminhada e nos dá uma motivação a mais, né? E Paulo corre para o prêmio, né? Antigamente, nas Olimpíadas lá de Atenas, né? O prêmio era uma coroa de louro, né? E acho que tinha algumas dracmas também, um prêmio em dinheiro, né? Daquela época. E o nosso prêmio, qual é o nosso prêmio hoje? Por que a gente corre? Por que a gente prossegue? Para que a gente permanece em Jesus? O nosso prêmio é a nossa salvação, né? A gente tem firme essa convicção de que se nós permanecermos com o Senhor até o fim, nós seremos salvos, porque nós sabemos que o Senhor nos prometeu e o Senhor não falha em nenhuma das suas promessas. Então o prêmio que nós aguardamos é a salvação do Senhor, é a nossa coroa de glória que nós vamos receber quando Ele vier nos buscar. Então nós temos um alvo, nós temos um percurso, nós temos um prêmio, mas a gente não pode se atropelar no meio do caminho, mas a gente não pode parar no meio do caminho, mas a gente não pode se distrair no meio do caminho. Nós precisamos ser como um atleta focado, que entende o seu propósito, que entende o seu prêmio, que sabe qual é o seu alvo, porque aí nada que vier, né, na nossa vida, nada que aparecer vai nos desviar, vai tirar a nossa atenção, vai nos paralisar. Então cuidado com as distrações, né? Entenda qual é o seu propósito, estabeleça seus propósitos diários, porque é isso que faz a gente construir, né, uma vida com Deus, né? Propósitos diários, coisa que às vezes no dia a dia vai parecer pouco, vai parecer pequeno, mas estabeleça esses propósitos de oração, de busca, de santificação e vai correndo e prossiga e não pare a sua caminhada, porque aí Deus vai renovando as nossas forças
Deus, e a gente com certeza vai alcançar o nosso alvo e vai conquistar o nosso prêmio, que é a nossa salvação eterna ao lado do nosso Senhor. Que o Senhor continue te abençoando e falando grandemente ao seu coração.